te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificai vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo. E realizai agora no coração dos que crê em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 20, no versículo de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar aonde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoares os pecados, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da solenidade de Pentecoste. O Pentecoste é o fim, concluindo então o tempo pascal. E o Pentecoste fala o derramamento do Espírito. Então, quando nós falamos desse derramamento do Espírito Santo, é uma ação poderosa de Deus que é constante. Então, quando nós colocamos isso em prática, quando nós rezamos o Pentecoste, celebramos o Pentecoste, quando nós pedimos o Espírito Santo, nós temos então essa ação constante de Deus poderosamente na nossa vida, porque é o Espírito de Deus que age na nossa natureza humana. Se nós olhar para a história da humanidade, a gente vai ver muitos acontecimentos, né? Lá no Antigo Testamento se falava de um Deus Pai, e eles tinham o seu jeito de adorá-lo, mas era uma visão externa, né?
E quando veio Jesus, Jesus caminhou no meio, ensinou tudo aquilo que é revelação do Pai, para entender que a vida, ela não consistia só na natureza humana, mas ao vencer a natureza humana, podemos então viver a natureza divina. Então a morte não é um fim, mas é uma finalidade. Só o Espírito pode revelar todas essas coisas em nossas vidas. E esse Espírito, então, quando se falava de Deus, falava de uma forma, né? Porque, por exemplo, quando Jesus viveu, Jesus fazia os milagres aonde ele se encontrava. Aonde ele se encontrava, ele fazia o milagre, né? O povo, para encontrar com Deus, eles tinham o lugar de uma vez por ano o sacerdote visitar. Né? Então tinha um Deus que estava num lugar. Tinha Jesus, aonde ele estava presente, a obra acontecia. Agora, esse Deus que andava junto, do lado, na frente, agora está dentro de nós. Como que nós vivemos, então, esse tempo? Na celebração que nós vamos celebrar hoje, acontece o quê? No final da missa de Pentecoste, se apaga o ciro pascal, que representa a luz que é Jesus. Quer dizer, então, Jesus, ao ir para o céu, ele envia o Espírito. Esse Espírito que está representado no ciro pascal vai ser apagado porque nós vivemos esse tempo de preparação para receber o Espírito Santo. Então agora nós vamos receber o Espírito Santo. Quer dizer, esse Espírito Santo, ele já não está mais do lado, na frente ou atrás do véu, né? Do santuário, não, ele está dentro de nós. Esse é o grande sentido. Então, como que a gente pode viver a dimensão do Espírito de uma forma poderosa? Nós devemos viver o que Jesus deixou para nós. Ele deixou a igreja e deixou na igreja os sacramentos. A primeira forma de nós receber o Espírito Santo é no batismo. Então, se eu sou batizado, eu tenho dentro de mim o Espírito. Quem não é batizado, se pedir o Espírito Santo vai agir. Mas, pelo batismo, o Espírito está dentro de nós. E aí também tem o sacramento da crisma. No sacramento da crisma é o sacramento do Espírito. É uma confirmação daquilo que recebemos no batismo. Então, esse Pentecoste, ele também acontece na nossa vida através da igreja. Então, a igreja, com todos os sacramentos, por exemplo, se nós formos ver, nós vamos na missa. A missa é o ápice do Pentecoste. É a ação poderosa do Espírito. Como que aquele pão e aquele vinho, ele se transforma em corpo e sangue? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que jorra, amados. É o Espírito Santo que transmite a divindade, que revela a divindade, que nos traz a divindade. É esse Espírito que agora está dentro de nós. O que eu preciso? Eu preciso deixar o Espírito, então, fazer morada em nós. Quando nós estamos num ambiente assim de muita oração, aquela sintonia de todos com todos, só o Espírito pode revelar tudo aquilo, né? Então, quer dizer, quando a ação desse Espírito, e ela tem uma função, por exemplo, aqui no Atos dos Apóstolos, falava que eles falavam em línguas diferentes, né? Eles eram de nação diferente, mas eles interpretavam tudo na mesma língua. Quer dizer, qual é a linguagem que o Espírito nos transmite? A linguagem do amor. O amor é compreendido por todos. Quando eu compreendo a ação de Deus, através não então da compreensão da unidade, né, do amor, é porque eu estou realmente
recebendo ou inundado desse Espírito Santo. Então, esse é o grande sentido. E aí, então, olha a beleza do Espírito. Ele manifesta os dons, as diversidades de dons, mas é o mesmo Espírito que realiza. Quer dizer, esse Espírito que manifesta os dons, e esses dons ele leva à unidade, quer dizer, se completa. Então toda a ação que é do Espírito Santo é revelada através de uma ação humana, mas dentro dessa ação humana todo o dom é do Espírito Santo. Então, concluindo esse tempo que a igreja viveu, né, que foi esse tempo pascal, agora então nós terminamos ele. Semana que vem já começa, né, na segunda-feira tem Nossa Senhora, mas na terça nós já vamos viver o tempo comum. Por quê? Porque terminou esse ciclo da Páscoa com a vinda do Espírito Santo. Então agora o Espírito de Deus age na igreja. Ele age na minha vida, na tua vida, né? Através, então, da palavra, através da Eucaristia, através do batismo e através da nossa vida de oração. Pedir o Espírito Santo. A maior forma de nós compreender a sabedoria divina, receber a sabedoria divina, é pedindo o Espírito Santo. Essa oração do Vinde Espírito Santo, oração poderosa, poderosa. Então, amados, hoje a igreja celebra a vinda do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nunca cessou de jorrar suas graças e bênçãos sobre a igreja. E quem faz uma experiência profunda do Espírito, ele dá a vida por causa do Evangelho. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, pela força do Espírito Santo, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.